Importante observar que só podemos somar e subtrair radicais semelhantes. Eu vou te mostrar aí. São radicais que têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Então, por exemplo, 2 raiz quadrada de 3 somado com 7 raiz quadrada de 3. Esses dois radicais são semelhantes por quê? Porque o índice deles é o mesmo, raiz quadrada, índice 2, e o radicando é o mesmo, 3. Então eu posso somar 2 vezes a raiz de 3 mais 7 vezes a raiz de 3, soma os coeficientes 2 e 7, 9 raiz quadrada de 3. Porque os radicais são semelhantes. É igual somar, por exemplo, 2A mais 7A, 9A. Agora, 2A mais 7B não dá para somar. São coisas diferentes. Agora veja, 2 raiz quadrada de 2 mais 7 vezes a raiz cúbica de 2. Não tem como somar, porque esse radical não é semelhante com esse. O índice aqui é 2, raiz quadrada. O índice aqui é 3, raiz cúbica. O radicando é o mesmo, mas tem que ser o mesmo índice e o mesmo radicando. Então não tem como somar. Entendeu isso? Eu vou somar 7 mais 2, 9, o quê? Raiz de 2 ou raiz cúbica de 2? Então não tem como somar. Fica assim o quê? Fica nessa forma, indicado assim, desse jeito, tá? Fica só assim. Importante lembrar sobre a definição de raiz. Te lembrando o que é índice, o que é a raiz enésima de um número A é igual a um número B se, somente se, o número A for igual ao número B elevado a N. Radiciação, potenciação, operações inversas. Vamos fazer aqui alguns exemplos para você ver. Por exemplo, 4 raiz quadrada de 18 menos 3 raiz quadrada de 50. Vamos ver se tem jeito de somar isso. Aí você vê, aqui é índice 2, índice 2. O índice é o mesmo. Aqui é 18 e 50, os radicandos são diferentes. Mas é possível fatorar esses números, decompor em fatores primos, como você faz na extração de raiz quadrada. Então, vamos lá. O 18. O 18 você pode escrever como? Como 9 vezes 2. Porque o 9 tem raiz quadrada exata, tá vendo? O 2 não tem. Então vamos lá, raiz quadrada de 9 é 3. O 2 que não tem raiz quadrada inteira, né? Fica indicado dentro da raiz. Então 18, a raiz quadrada de 18, eu esqueci do radical aqui, a raiz quadrada de 18 é igual a 3 vezes a raiz de 2. Realmente é. Aqui no índice 2, eleva 3 ao quadrado, 9. Coloca o 9 lá dentro, 9 vezes 2, 18. É a reintrodução, a introdução do coeficiente dentro da raiz. Agora vamos no 50, raiz quadrada de 50. 50 você pode escrever 25 vezes 2, não pode? Raiz de 25 não é exata? Quanto que é a raiz de 25? É 5. O 2, a raiz quadrada, fica indicada. Ah, então vai ter jeito de somar, ó. Porque os radicandos são o quê? As raízes, os radicais, né? São semelhantes. Então vamos lá. Agora substitui lá em cima. Então vai ficar 4 vezes raiz de 18. Raiz de 18 deu quanto? 3 raiz de 2. Menos 3 vezes quanto? A raiz de 50 deu o quê? 5 raiz de 2. Agora sim. 4 vezes 3, 12. Pode multiplicar? Pode. 4 vezes 3 raiz de 2 dá 12 raiz de 2. Menos 3 vezes 5, 15. Raiz quadrada de 2. Ah, agora vai poder.
Quanto que é 12 menos 15? É 3 negativo, raiz quadrada de 2. Está resolvido. Fica indicado raiz de 2 porque é número irracional, né? Em algum problema que você precisar extrair a raiz de 2, você pode extrair com 2 casas decimais, por exemplo, ou pegar a calculadora, né? Vamos ver um outro exemplo. Menos 3 raiz cúbica de 54, mais 2 vezes a raiz cúbica de 128. Vamos ver quanto dá isso? O número 54, vamos fazer aqui a fatoração. Agora o 54, ali também você deveria fazer igual estou fazendo aqui, mas ficou mais fácil, 18 e 50 do jeito que eu fiz ali, né? 54 é par por 2, dá o quê? 27 por 3 dá 9. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Então, vai ficar raiz cúbica de quanto? De 2 vezes 3 o quê? Elevado ao cubo. Quanto que é a raiz cúbica de 3 ao cubo? Vai dar o quê? 3, né? Vezes o quê? Raiz cúbica de quanto? De 2. O 2 vai ficar dentro da raiz cúbica. E o 128? Vamos fazer aqui. O espaço está ficando pequeno, mas a gente precisa economizar a folha, não é? 128 por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Dividido por 2 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, como que vai fazer isso agora? Veja lá, a raiz cúbica de 128 é igual a raiz cúbica de quê? 2 elevado à sétima potência, mas 7 não divide por 3, então você põe 6. 2 à sexta, porque 6 divide por 3, vezes 2 elevado a 1. Não dá 2 elevado a 7? Conserva a base, somos expoentes. Então isso aqui vai ficar 6 dividido por 3 dá 2. 2 ao quadrado, 4. Vezes quanto? Raiz cúbica de 2. Ah, vai dar para fazer, porque aqui ó, apareceu raiz cúbica de 2 de novo. Ó, raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 2. Agora substitui lá então na expressão. Então vai ficar menos 3 vezes. Raiz cúbica de 54 deu quanto? Deu 3 raiz cúbica de 2. Mais 2 vezes. Raiz cúbica de 128 deu o quê? 4 raiz cúbica de 2. 4 raiz cúbica de 2. Ah, beleza. 3 vezes 3, 9. Menos 9. Menos 9 o quê? Raiz cúbica de 2. Mais 2 vezes 4, 8. O quê? Raiz cúbica de 2. Menos 9 mais 8. Menos 9 mais 8 é menos 1. Resposta, menos raiz cúbica de 2. Então, nós podemos fazer a soma. Por quê? Porque os radicais apareceram com o mesmo, radicais semelhantes, ó, o mesmo índice, raiz cúbica, e o mesmo radicando, 2. Está aí a resposta. Beleza? Bons estudos!